Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 2, diz a palavra de Deus. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperaremos outro? Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que se não escandalizar em mim. Até aqui. No ano 201 da era cristã, 2 mulheres cristãs foram presas por causa da sua fé. Uma se chamava Perpétua e a outra se chamava Felícitas. Essas mulheres, elas habitavam na cidade de Mauritânia, que era uma província da África. E essas mulheres foram presas por causa da sua fé. E a prisão dessas mulheres foi algo extremamente constrangedor, porque Perpétua havia dado à luz um filho há pouco tempo, e ainda era lactante, ou seja, ainda amamentava o seu filho. E Felícitas estava grávida, prestes a dar à luz também. Então são 2 mulheres, ou eram 2 mulheres, totalmente indefesas, totalmente entregues. E que o único crime que cometeram foi crer em Jesus. O único crime delas era a sua fé. E elas sendo presas, naturalmente quando somos presos, nós temos o nosso emocional abalado, o nosso psicológico abalado. Ninguém gosta de estar preso. E uma pessoa que está presa faz tudo o que é possível e necessário para poder se livrar dessa situação. E para elas o que era necessário fazer para que elas se livrassem dessa situação? Era só elas negarem a Cristo. Era só elas negarem a sua fé que elas seriam libertas da prisão. Mas numa situação tão adversa, totalmente vulneráveis, mesmo assim, isso não foi motivo suficiente para que elas negassem a sua fé, para que elas retrocedessem da sua fé. E elas reafirmaram a sua fé em Cristo e foram presas. Os soldados romanos, ou seja, o Império Romano, decidiu esperar Felícita dar à luz o filho, para que então elas fossem condenadas à morte. Então imagine só a situação que aquela mulher está vivendo. Ela está vivendo na expectativa de ter o momento mais feliz da sua vida, que é o momento de dar à luz o seu filho. No entanto, debaixo de uma condenação, sabendo que quando ela desse à luz a seu filho, ela seria condenada à morte. E finalmente ela começou a sentir as dores de parto. E quando ela começou a sentir as dores de parto, ela gemia e ela chorava com as dores e com a angústia. E um soldado romano, o carcereiro, chegou para ela e disse: Você geme e você chora, você está atribulada, porque simplesmente você vai dar à luz. Imagine amanhã ou depois de amanhã, quando você for condenada e terá que enfrentar a morte. Diante dessa afirmativa daquele homem, aquela mulher respondeu: Hoje eu sofro e gemo de dor por causa do castigo de Deus sobre todas as mulheres, sobre o sexo feminino, por causa do pecado. Então hoje eu sofro e eu choro como uma mulher qualquer, como uma mulher comum, como todas sofrem, como todas choram. Mas amanhã eu chorarei e sentirei dor como uma cristã, como uma mulher que reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E assim, essas 2 mulheres
no ano 201 da era cristã, foram sentenciadas à morte e foram martirizadas por causa da sua fé em Jesus. O texto que lemos diz que João, ele estava preso exatamente pelo mesmo motivo, pela fé em Deus. João estava preso pela sua pregação. João estava preso por denunciar o pecado. Esse é o único crime de João. Não existe outra acusação contra João senão essa. E João está preso depois de pregar para milhares de pessoas, depois de batizar inúmeras pessoas, depois de encontrar-se com Cristo, depois de encontrar-se com o Messias e ter o privilégio de batizá-lo, depois de reconhecer Cristo como o Messias, como o enviado de Deus, como o profeta esperado, como o Salvador, como o dono do reino, como o real rei, como o noivo que veio encontrar-se com a noiva. João levou uma vida, segundo nos ensina a Bíblia Sagrada, uma vida extremamente simples, humilde, e levou uma vida distante da sociedade, de certa forma. João, quando ele é apresentado na Bíblia, ele é exatamente a antítese do sacerdócio instituído. Ele se diferencia do sacerdócio em absolutamente tudo. Os sacerdotes, eles viviam nas capitais, nas cidades. Eles viviam cercados de luxo. Eles viviam cercados de glória, de honra. E João é a antítese. João se diferencia desses homens em absolutamente tudo. Aqueles homens se vestiam de uma forma pomposa. João, a Bíblia Sagrada diz que ele se vestia com peles de camelo. Aqueles homens comiam as melhores iguarias. João, porém, se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Mas o que mais diferenciava João dos sacerdotes era o seu discurso. O que mais diferenciava João da religião instituída era a sua mensagem. Enquanto aqueles homens traziam uma mensagem antropocêntrica e, de certa forma, aqueles homens envolviam as pessoas para muitas vezes obter lucro daquelas pessoas, João traz uma mensagem dura. João traz uma mensagem de arrependimento. João traz uma mensagem de renovo, de conserto, uma mensagem de restauração. E aquela mensagem de João começou a incomodar os sacerdotes, ao ponto deles não reconhecerem João como um homem de Deus, como um profeta. Em contrapartida, Jesus diz que João foi o maior profeta que já existiu. Dentre todos os homens nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João. Então, enquanto João tem um testemunho negativo do lado da religião instituída, de homens corruptos, de homens que se corromperam, de homens que venderam a fé, de homens que venderam a religião, de homens que se divorciaram de Deus e tornaram-se amantes dos prazeres, que tornaram-se amantes da ganância e do dinheiro. João tem um discurso e um testemunho favorável daquele que é Deus, daquele que o conheceu ainda antes de João nascer, daquele que, quando João teve acesso a ele, a sua presença pela primeira vez, ainda no ventre da sua mãe, João pulou de alegria, João estremeceu-se de alegria dentro do ventre da sua mãe por ter contato com ele. Muitas vezes nós estamos preocupados com a opinião de pessoas que não têm importância nenhuma, de pessoas que não têm moral nenhuma, de pessoas que não têm caráter, pessoas que não têm o direito de apontar absolutamente nada nas nossas vidas, e desprezamos o testemunho de alguém que realmente tem peso. Levamos em consideração a opinião de pessoas com relação a nós, e geralmente esquecemos de qual é, de fato, a opinião de Deus sobre nós. João, nesse momento, ele está vivendo um momento difícil, ele está no cárcere, ele está preso.
Mas João já teve o seu tempo de glória. João já teve o seu tempo de protagonismo. João já teve os holofotes virados para ele. João já foi o centro da real pregação. E agora, desprezado pelo sacerdócio instituído, embora João não exercesse o sacerdócio instituído, mas João era sacerdote. João era da tribo sacerdotal. João deveria sim também oficiar no templo, e não o fez por escolha própria. Não o fez porque sabia que a obra de Deus, o propósito de Deus e o projeto de Deus na sua vida era infinitamente maior. E em nome disso, ele abriu mão da religião. Em nome disso, ele abriu mão por um tempo do convívio da sua família. Em nome disso, ele abriu mão do luxo. Em nome disso, ele abriu mão de uma casa confortável e foi morar em cavernas. Porque João compreendia que exercer o ministério, que ouvir a voz de Deus e atender a sua voz ao seu chamado, lhe custaria algo. João sabia que na lógica de Deus, para que o homem ganhe, ele tem que começar perdendo. Para que o homem tenha direitos lá na frente, ele tem que começar abrindo mão de algumas coisas. Do que nós temos abrido mão em prol do reino de Deus, em prol de fazer a vontade de Deus, em prol de sermos instrumentos nas mãos de Deus? O que nós temos desprezado para que possamos cumprir o chamado e o propósito de Deus nas nossas vidas? Nós olhamos João como o grande profeta que Jesus disse que era. Nós vemos João obtendo o testemunho de Jesus. Nós vemos João batizando inúmeras pessoas. Nós vemos a honra que cobre João. Nós vemos a glória que cobre João. E nós temos o defeito de sempre olharmos a glória e nunca olharmos o trajeto percorrido para que se atinja a glória. João teve o reconhecimento, não da religião e não do Estado, mas da população. João era visto pela população como profeta. Da mesma sorte, João teve o testemunho de Jesus. Mas isso não foi por acaso. João, se ele obteve testemunho, ele pagou um preço por isso. Ele pagou um preço muito alto para conquistar o que ele conquistou. Nada na vida de João veio por acaso. E nós pensamos e esperamos que na nossa vida as coisas venham por acaso. Nós pensamos e esperamos que na nossa vida as coisas simplesmente aconteçam. Nós achamos que tudo na vida deve vir muito facilmente para as nossas mãos. Aprenda a construir aquilo que você quer ser no futuro. Daqui 10, 15, 20 anos, o que você será o resultado daquilo que você vai construir até lá. O que você vai ser daqui 15, 20 anos, 30 anos, será o resultado dos livros que você leu, dos cursos que você fez. No sentido espiritual da coisa, você será o resultado do quanto você se dedicou a Deus, do quanto você buscou de Deus, do quanto você recebeu de Deus, do quanto você aprendeu com Deus. Se hoje você não tiver essa consciência, se hoje, a partir de hoje, você não começar a se preparar para ser aquilo que você deseja ser, o tempo vai passar, e daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, você será exatamente a mesma pessoa. Entenda uma coisa: o tempo não nos espera. O tempo vai correr, o tempo vai passar,
E somos nós que temos que de fato nos prepararmos e nos moldarmos para ser exatamente aquilo que nós queremos ser. Você será o resultado das suas escolhas, mas acima de tudo, você será o resultado daquilo que você construiu. Quando João está preso, está no cárcere, ele ouve falar das coisas que Jesus está fazendo. Observe que o texto diz que ele ouve falar das coisas que Jesus está fazendo. E diante daquilo que ele ouve falar que Jesus está fazendo, ele direciona os seus discípulos até Jesus para perguntar a Jesus se Jesus era de fato o Messias ou se eles deveriam esperar alguém. Quando eu olho para essa afirmativa da Bíblia, eu percebo que João, ele não está raciocinando bem. Ele não está raciocinando direito. Porque o que é comum? O que é comum é nós questionarmos discursos. É comum nós ouvirmos alguém falar alguma coisa e nós questionarmos, analisarmos e esperarmos para ver se aquele discurso se concretiza. Se é exatamente aquilo que a pessoa está dizendo, se a pessoa é coerente, se a pessoa faz aquilo que ela diz. Mas João não. O texto está dizendo que João ouviu falar das coisas que Jesus estava fazendo, não das coisas que Jesus estava falando, mas das coisas que Jesus estava fazendo. E diante disso, João faz uma pergunta: tu és o que nós esperávamos? Ou nós devemos esperar mais alguém? É proibido perguntar? Absolutamente não. Não é proibido perguntar. O problema não está na pergunta. O problema muitas vezes está na intenção da pergunta. Jesus não tem medo de ser confrontado por ninguém. A fé pode ser questionada? Pode. Deus pode ser questionado? Pode. Jesus não teme os questionamentos, porque Jesus não prova quem Ele é com discurso. Jesus prova quem Ele é com ações, com obras. Então existem pessoas que questionam, de fato, a existência de Jesus, a veracidade de Jesus, ou a identidade de Jesus. Tem problema nisso? Não. Desde que o questionamento seja sincero, desde que a pergunta seja sincera, seja verdadeira, não tem problema nenhum. Pelo contrário, perguntar muitas vezes é extremamente saudável. Ter dúvida é extremamente saudável. Quem de nós nunca teve dúvidas na vida? Ou quem de nós muitas vezes não questionou a própria fé? Quem de nós nunca questionou a existência de Deus? Questionar é sim saudável. As dúvidas são saudáveis e são importantes. Sabe por quê? Questionar e ter dúvidas é importante? Porque as dúvidas nos conduzem à verdade. A dúvida sincera nos leva à pesquisa, nos leva à análise. E a pesquisa e a análise nos levam à verdade. Aquele que abraça qualquer coisa de cara, sem questionar, sem perguntar, sem duvidar, ele está extremamente vulnerável a abraçar qualquer coisa e ser enganado por qualquer um. Então, o questionamento de João, de certa forma, é lícito. João questiona porque ele quer saber, ele quer conhecer a verdade, ele quer saber se de fato Jesus é o Messias ou se eles devem esperar outro. Quando a Bíblia Sagrada diz que João ouviu falar sobre as obras de Jesus e mesmo assim questionou, os homens vão até Jesus e perguntam, transmitem a pergunta de João, e Jesus não responde. Jesus não levanta uma defesa sobre a sua identidade. Jesus não defende-se como Messias.
Pelo contrário, Jesus manda que sejam observadas as suas obras. Jesus não está preocupado em convencer ninguém. Jesus não está preocupado em provar para ninguém quem Ele é. Jesus não está preocupado em se impor para ninguém. Se você crê, amém, glória a Deus. Se você não crê, tudo bem. É um direito que lhe assiste. É um direito seu. Ah, mas Jesus vai ficar desesperado no céu porque alguém não creu nele. Ilusão. Não, ele não vai. Jesus vai arrancar os cabelos da cabeça porque o camarada duvidou dele. Não, Jesus não vai. Jesus não impõe a sua presença a ninguém. Jesus não impõe a sua autoridade a ninguém. Jesus não impõe a sua identidade a ninguém. Jesus não está preocupado se o camarada vai crer nele ou não, porque provas para crer se tem de sobra. Então, do que adianta Jesus defender de uma forma exacerbada a sua doutrina? Quando alguém defende demais a sua opinião, Augusto Cury já disse isso, é porque essa pessoa é insegura com relação à sua opinião. Quem tem uma opinião muito bem definida, muito bem balizada, a pessoa não tem preocupação em ficar defendendo a sua opinião. Essa é a sua opinião, ela tem base, ela tem fundamento. Se alguém crê, amém. Se não crê, também não tem problema nenhum. Então, prova para crer que Jesus é quem Jesus disse que era, João tinha. Provas para crer que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, é o Salvador, nós temos. Provas para crer que Deus salvou aqueles que creram, nós temos, porque nós somos testemunha disso. Provas para crer que foi através de Jesus que Deus criou todas as coisas, nós temos. Então, para quem crer, não necessita-se de provas. Mas para quem não crê, nem todas as provas são suficientes. Quem não crê, ainda que você apresente as mais irrefutáveis provas, não será suficiente para que a pessoa creia. Então entenda isso. Diante do questionamento de João, Jesus não se preocupa em defender quem ele é. Jesus não impõe a sua identidade a João, porque Jesus não está preocupado com isso. Jesus simplesmente manda que seja observado as suas obras. E observando as suas obras, é que os homens, de fato, vão reconhecer, se quiserem, que Jesus é quem de fato ele disse que era. Será que as obras dele são suficientes para dar testemunho a seu respeito? Quantas vezes nós temos nos deixado levar por discursos vazios, e aquilo que realmente tem fundamento, através de obras e atitudes, muitas vezes não nos tem sido suficientes. A pergunta é: será que as obras de Jesus, será que as atitudes de Jesus são suficientes para testemunhar a seu respeito? São suficientes para provar a sua identidade? São suficientes para provar o seu amor? São suficientes para mostrar que Ele é o Filho de Deus? São suficientes para mostrar que Ele se preocupa conosco e que Ele cuida de nós? Será que o que Ele tem feito na sua vida é suficiente para te convencer de que Ele é o teu Deus, de que Ele é o teu Senhor, de que Ele não te deixou, de que Ele não te abandonou e nunca fará isso? Pois se as suas obras não são suficientes, o seu discurso muito menos. Se as suas obras não são suficientes, a sua palavra muito menos. Não adiantará nada você ouvir os mais brilhantes pregadores, se as obras de Jesus não forem suficientes para provar para você que Ele cuida de você. Observe a trajetória da sua vida e você perceberá quantas vezes Jesus te estendeu a mão, quantas vezes Jesus foi o teu auxílio, quantas vezes Jesus foi aquele que te abraçou, aquele que te acolheu, aquele que enxugou nos teus olhos toda lágrima. Se você parar para analisar, você perceberá, e a pergunta continua: será que isso é suficiente para provar
que Jesus é teu Deus, é teu Senhor? Será que isso é suficiente para te fazer reconhecê-lo como tal? Será que tudo isso tem sido suficiente na sua vida? Essa é uma pergunta que só você pode responder. Mas a resposta que você dará a essa pergunta provará a forma com que de fato você enxerga Jesus. Quem realmente é Jesus para você? Porque muitas vezes nós criticamos os outros por questionarem a identidade de Jesus, por adjetivarem Jesus com vários nomes e com vários aspectos. E muitas vezes na nossa vida, isso também é uma realidade. Nós adjetivamos Jesus apenas como aquele que cura. Se ele curar, amém. Se ele não curar, então ele não serve. Aquele que restaura, se ele restaurar, amém. Se ele não restaurar, ele não serve. Até que ponto nós nos diferenciamos das pessoas que nós criticamos? Até que ponto nós temos firmeza o suficiente para entender que Ele é Deus quando faz e é Deus quando não faz? João está questionando, questionar é lícito, mas o que fundamenta o questionamento de João? Se você questiona muitas vezes é lícito, mas o que fundamenta os seus questionamentos? O que fundamenta as suas dúvidas? O que fundamenta as inquietações do seu coração? Será que João questiona a identidade de Jesus porque João está preso? Enquanto João estava à beira do rio Jordão batizando, João estava por cima. Quando Jesus chega lá, João olha e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João não tem dúvida quanto à identidade de Jesus. Mas agora João está preso. E em estando preso, muitos discípulos de João o abandonaram. Muitos largaram a fé que tinham naquilo que João falava. Outros deixaram de seguir João para seguir Jesus. Se João está preso, muitos agora estão tendo, muitos da população estão tendo de João a percepção de que João, ou a opinião de que João é um bandido, de que João é um hipócrita, de que João pregava para as pessoas, mas agora ele está preso. Então compreenda que o fato de João estar preso pesa muito sobre João, pesa sobre a sua identidade também, e põe em xeque o seu caráter, põe em xeque a sua moralidade. E em estando preso, quando estava solto, ele não questionou quem era Jesus, mas em estando preso, agora João pergunta: és tu mesmo? Ou devemos esperar outro? Será que quando a adversidade vem, a fé vai embora? Será que quando os problemas surgem, a fé desaparece? Será que quando nós somos provados, as nossas estruturas se desmontam? Como é que nos comportamos quando passamos por privações e por adversidades? Quando está tudo bem, é fácil servir a Deus. Mas e quando somos provados, quando é exigido de nós que de fato nós provemos que cremos nele independente de qualquer coisa? Como nos comportamos? João está questionando talvez porque está preso. E a pergunta é: quando ele não atende às nossas necessidades, quando ele não nos atende, quando ele não nos ouve, quando ele não intervém na nossa causa, ele deixa de ser Deus? É óbvio que a pergunta, ela é retórica. Não, ele não deixou de ser Deus. Mas não obstante a pergunta ser retórica, ela também é pessoal. Em essência, quando ele não faz, ele não deixa de ser Deus. Mas pessoalmente, para você, quando ele não faz aquilo que você espera, quando ele não faz aquilo que você pede, quando ele não faz aquilo que você clama, para você,
ele continua sendo a mesma pessoa? Para você ele continua sendo Deus? Ou quando ele não nos atende, nós começamos a murmurar, a reclamar: Deus não me ama mais, Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou. Qual é o nosso posicionamento diante de um silêncio de Deus ou uma negativa dele? Talvez João esperasse que Jesus não permitisse que ele fosse preso, não compreendendo João que a sua prisão e a sua morte posteriormente tinham também uma aplicação didática, tinha também um porquê daquilo estar acontecendo. Qual era a missão de João? A missão de João era preparar os caminhos para o Senhor, a voz o que clama no deserto, aquele que prepara tudo para que o Senhor venha. João foi o precursor de Jesus, e na morte não foi diferente. A morte de João serviu também para mostrar para as pessoas que o Messias teria o mesmo destino. Então Deus estava usando a vida de João até na prisão, e João não compreendeu. É o que acontece com muitos de nós. Deus está nos usando nas situações mais adversas possíveis, e Deus está usando a nossa vida como um instrumento seu para a salvação de muitos, para provar quem Ele é. Nós não deixamos de ser instrumento de Deus quando nós passamos privações. Nós não deixamos de ser discípulos de Cristo quando passamos adversidades. Nós não deixamos de ser filhos de Deus quando a calamidade nos alcança. Pelo contrário, Deus está nos usando para mostrar que na nossa vida o seu poder se manifesta da forma que Ele quer e não que nós esperamos, da forma que nós queremos. Deus se utiliza da nossa vida de forma didática para provar, muitas vezes, o que Ele pensa de nós, mas também para mostrar o que de fato nós pensamos dEle, como nós o enxergamos. E geralmente, quando as privações vêm, nós questionamos, nós duvidamos, nós murmuramos e reclamamos. Lembre-se do que Deus fez com o profeta Oséias, induzindo o profeta Oséias a casar-se com uma prostituta. Olha o que o profeta teve que passar, não apenas casando-se com uma prostituta, mas tendo que lidar com a infidelidade daquela mulher. Aí você pergunta, como é que um homem desse continua servindo a Deus? Foi Deus que fez isso com ele. E Deus estava se utilizando da vida dele de forma didática para mostrar como o povo estava tratando Deus, que opinião as pessoas tinham sobre Deus, que importância Deus tinha na vida dessas pessoas. Você consegue compreender que na dor Deus ainda é glorificado? Você lembra de Lázaro, quando Jesus diz: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Deus não é tão glorificado nas nossas vitórias como é glorificado nos nossos fracassos, nas nossas dificuldades, nas nossas adversidades. Nós precisamos provar que de fato nós cremos nele, confiamos nele, independente de qualquer coisa. Precisamos provar que em vindo as necessidades, a fé permanece, a fé continua, a fé não nos abandona, porque a fé tem sido cultivada em nossos corações. Talvez João naquele momento está contrariado, porque talvez, a exemplo de outros discípulos de Jesus, João esperava uma revolução, uma mudança, uma transformação. Observe o que pensava Judas sobre Jesus. Ele pensava que Jesus viria, formaria um exército, empunhariam espadas, enfrentariam o Império Romano, destronariam o César.
e instituiriam Jesus como rei político. A opinião de Judas era essa, e talvez, de forma inconsciente, João também esperasse algo semelhante. E Jesus estava mostrando que a sua obra era maior, era superior. Jesus tinha sim a intenção de mudar a situação deles. Jesus queria sim mudar tudo na vida deles. Mas Jesus estava ensinando e nos ensina também que toda mudança, que toda transformação é fruto de um processo. Que nada acontece instantaneamente. Nada é instantâneo. Então entenda isso. Toda mudança, toda transformação, toda revolução é fruto de um processo. Não é instantâneo. Então a sua vida também, ela não muda instantaneamente. Para que a sua vida experimente mudanças de fato, é necessário passar pelo processo. Nada acontece sem que por trás haja um processo. E Jesus iria sim restaurar, Jesus iria sim transformar, Jesus veio sim para libertar, mas tudo isso através de um processo. Tudo isso a longo prazo. As mudanças na nossa vida geralmente não podem acontecer instantaneamente, porque o processo serve para nos dar bases e para nos dar estrutura para experimentarmos, para desfrutarmos e para convivermos com as mudanças. Qualquer mudança abrupta, brusca, instantânea, repentina, ela pode nos destruir, pois não foi passado o processo, não foi enfrentado o processo para nos dar estrutura para aquela mudança. Um exemplo clássico disso é uma pessoa que, por exemplo, ganha na loteria. Uma pessoa que é pobre, é humilde, ganha na loteria. Ganha milhões na loteria. Aquilo, à nossa vista, muda a vida da pessoa. E alguém que ganha alguns milhões na loteria, na nossa concepção, essa pessoa vai viver feliz para o resto da vida. Porque a sua vida foi transformada. Agora a pessoa pode comprar aquilo que não podia, a pessoa pode morar onde ela não podia, a pessoa pode comer o que não podia, a pessoa pode vestir o que não podia, a pessoa pode comprar o carro que quiser, que ela não podia. Então, na nossa visão, a vida dessa pessoa mudou radicalmente, e essa pessoa agora vai ser feliz. Porém, as estatísticas mostram que a grande maioria das pessoas que ganham na loteria voltam ao mesmo estágio em que estavam, porque não tem estrutura para lidar com aquilo que ganharam. Então as mudanças precisam ser fruto de um processo, pois o processo é o que nos possibilita termos estrutura, que nos capacita para convivermos com a mudança. Então, se você quer viver uma vida, seja em qual área da sua vida, diferente, você quer experimentar mudanças, comece a passar pelo processo, e o processo vai exigir muito de você. Será necessário muito empenho, muita dedicação sua, para que você de fato seja o que você quer ser, para que você se torne o que você deseja, e para que você conquiste aquilo que você almeja. Sem experimentar o processo, você não conseguirá absolutamente nada. Talvez você queira ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. É preciso passar pelo processo. Sem o processo, você não será, você não atingirá o nível que você espera, que você deseja. Jesus está dizendo: eu transformo, eu restauro, eu modifico tudo, mas eu vou fazendo isso a longo prazo. Eu não vou dizendo o que faço, eu vou fazendo. Você precisa ir carregando a sua cruz constantemente. Jesus prova quem Ele é através daquilo que Ele faz. Diante da pergunta daqueles homens, Jesus disse: olhem, vão até João e contem o que vocês ouvem
e o que vocês veem. Quando Jesus diz, contem para João o que vocês ouvem e o que vocês veem, Jesus está dizendo, contem para João o que vocês escutaram de mim. Eu tenho certeza que aqueles homens passaram algum tempo observando Jesus. Jesus estava pregando, Jesus estava ensinando. Então contem para João o que vocês ouvem. Contem para João que o meu discurso é o mesmo. Contem para João que a minha mensagem está alinhada com a dele. Contem para João que da mesma forma que ele pregava o arrependimento, eu prego também. Contem para João que da mesma forma que ele falava que o reino de Deus estava se aproximando, eu falo também. Então contem para João o conteúdo da minha mensagem. Mas contem para João também o que as pessoas estão falando. Contem para João também os testemunhos que as pessoas estão dando. Mas acima de tudo, contem a João o que vocês estão vendo. Palavras muitas vezes não convencem, mas ações são irrefutáveis. Obras são irrefutáveis. E Jesus disse, os cegos estão vendo. Os surdos estão ouvindo. Os mortos estão sendo ressuscitados. Os leprosos estão sendo limpos. E aos pobres está sendo anunciado o reino de Deus. A obra de Jesus era essa, dar vista aos cegos. Jesus continua curando cegueira. Jesus continua fazendo exatamente a mesma coisa. A obra dele não mudou. Jesus é o mesmo. Jesus ainda cura de cegueira, Jesus ainda cura de surdez, Jesus ainda limpa leprosos, Jesus ainda ressuscita mortos, e o evangelho do reino continua sendo pregado a todos. Jesus continua sendo o mesmo, mas ele não está curando apenas cegos físicos, mas ele está ampliando e abrindo a visão daqueles que não conseguem enxergar as coisas espirituais. O que Jesus está mandando dizer a João é que João está cego, espiritualmente falando. João, há pouco tempo atrás você tinha uma percepção totalmente diferente de quem eu era. Você não questionava a minha identidade, você não tinha dúvidas de quem eu era. Mas agora você está cego, agora você questiona. Então observe que até mesmo João estava em cegueira espiritual. Imagine nós. Imagine você, o quanto Deus precisa abrir os teus olhos para que você possa compreender, para que você possa entender, para que você possa vislumbrar de fato a obra dele na sua vida, o que ele tem feito na sua vida, o que ele tem feito da sua vida. Que de fato ele tem trabalhado por você, ele tem estendido a mão para você e você não está enxergando. Quantos de nós temos sido surdos espirituais e não ouvimos mais o que ele diz, não atendemos mais a sua voz, não atendemos mais o seu chamado, não atendemos mais as suas diretrizes, não damos mais importância àquilo que ele fala. Ele continua curando os surdos espirituais também. Quantas pessoas estão manchadas pela lepra do pecado, dentro e fora da igreja? Ele está dizendo, eu continuo purificando, eu continuo limpando, mas eu faço isso não com discurso, eu faço isso com atitudes. Eu não faço isso com palavras. Quantos que mesmo dentro de igrejas estão mortos? A igreja está passando por um período muito difícil, onde igrejas inteiras estão mortas. O evangelho está morrendo dentro das igrejas. E sabe por que o evangelho está morrendo dentro das igrejas? Porque o evangelho está morrendo dentro dos crentes. O evangelho está morrendo em corações. E isso reflete-se na igreja. E quando isso reflete-se na igreja, isso reflete-se também na sociedade. Um questionamento que nós sempre fazemos é: porque quanto mais cresce o número de cristãos no Brasil, mais cresce a violência, mais cresce a criminalidade, mais cresce a injustiça? Não deveria ser o contrário? À medida que os filhos de Deus prevalecem, aumentam,
as coisas deveriam tender a melhorar. E por que isso não ocorre? Porque pessoas estão aderindo a uma religião, mas não estão aderindo à fé. Pessoas estão sendo convencidas por discursos, mas não estão sendo convertidas pelo Evangelho. E o Evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quando a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, não é apenas uma salvação escatológica, não é apenas uma salvação futura, mas é a salvação do presente também. Não é a salvação apenas da alma, mas a salvação da vida em que muitos de nós estamos levando. A salvação das drogas, a salvação do alcoolismo, a salvação de todos os pecados que são constantes e comuns na nossa vida. Então muitos estão mortos, pois a Bíblia diz que Ele nos deu vida estando nós mortos, os nossos pecados e delitos. Os pecados simbolizam a morte na nossa vida, simbolizam a morte em nós. A Bíblia Sagrada diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e que o salário do pecado é a morte. Muitos estão mortos, mas Ele está dizendo: eu ainda ressuscito, eu ainda dou vida. E Jesus encerra o seu discurso para João dizendo: bem-aventurado é aquele que não encontra em mim motivo para tropeço. O que é que Jesus está dizendo? Bem-aventurado é aquele que não questiona a minha identidade, aquele que não duvida de quem eu sou, aquele que mesmo diante das adversidades, dos problemas, continua crendo. Jesus está dizendo: bem-aventurado é aquele que não menospreza aquilo que eu fiz e aquilo que eu estou fazendo. Bem-aventurado é aquele que não me enxerga de uma forma diferente pelas minhas atitudes, pois eu sou autônomo, eu faço o que eu quero, porque eu sei o que é melhor. Então bem-aventurado é aquele que não tenta me aconselhar e dizer: melhor seria que Jesus fizesse dessa forma, melhor seria que Jesus fizesse desse jeito, melhor seria que Jesus agisse assim. Quantas pessoas eu já conversei, e pessoas que questionavam algumas coisas que Deus fez, e diziam: se Deus fizesse dessa forma, não seria melhor? E quem somos nós para dizer o que é melhor para Deus? Que conhecimento temos, que autoridade temos para aconselhar a Deus, para questionar o que Deus faz? Então a mensagem que Jesus está enviando para João é: diga a João que relaxe, diga a João que não é porque eu não lhe atendi, não é porque eu não lhe socorri, não é porque eu não lhe livrei da prisão que eu deixei de ser quem eu sou. Diga a ele que tire essa noia da sua cabeça, essa paranoia da sua cabeça, porque senão ele vai questionar a minha identidade, e isso pode ser um motivo de tropeço para ele. E nisso ele pode cair, ele pode retroceder na fé. Então pare de questionar, pare de querer aconselhá-lo, porque isso poderá ser para você um motivo de queda. Quanto mais você questionar a identidade de Jesus, o poder de Jesus e o cuidado que Ele tem sobre você, porque Ele não atendeu aquilo que você quis, mais longe você estará dele, mais fácil estará de você cair. Entenda, quando Ele diz que os cegos viam, os surdos ouviam, que os leprosos eram limpos, que os mortos ressuscitavam, Ele estava dizendo: eu atendo às necessidades das pessoas e não privilégios. O que nós estamos querendo muitas vezes não é que Ele atenda às nossas necessidades, mas que Ele nos dê privilégios. Ele está dizendo: essa não é a minha obra, eu cuido dos meus, mas eu não paparico ninguém. Eu cuido dos meus, mas eu não dou privilégios a ninguém. Porque para João ser quem ele era, ele pagou um preço.
Para Jesus cumprir a sua missão, ele pagou um preço. E nós queremos privilégios. Não teremos privilégios. Ele não está prometendo para nós privilégios. Mas ele continua empenhando a sua palavra e dizendo: as suas necessidades sempre serão sanadas. As suas necessidades sempre serão saciadas. E eu sempre cuidarei de vocês. Nunca duvide disso.